Vamos para o nosso segundo vídeo aqui de limites, tá joia? Hoje na nossa aulinha a gente vai falar sobre limite, definição por epsilon e delta, tá joia? Isso aqui é um conteúdo mais de análise real, mas muito teorema para a gente demonstrar de limite, a gente vai precisar dessa definição, tá bem? Inclusive vai ter coisas bem legais mesmo, usando essa definição quando a gente for estudar limite de função composta, que, nossa, eu acho que fica bem legal quando a gente consegue entender. E aquele tipo de coisa que faz o nosso olhinho brilhar sobre a matemática, tudo bem? Então, nesse segundo vídeo a gente vai fazer o quê? Limites por epsilon e delta. Tudo bem? Como é que vai funcionar isso aqui? A gente vai começar ligando a definição de intervalo N1 de A, N2 de P, com épsilons e deltas. Tudo bem? Que a gente viu na última aula. Depois a gente vai definir limites por epsilon e delta. Depois a gente vai ter uma interpretação geométrica. Tudo bem? Depois eu vou trazer equivalências do limite, equivalências de notações. Equivalência de notações. Tudo bem? E depois eu vou trazer algumas propriedades do limite, tá bem? Propriedades que a gente não vai demonstrar por hoje. Vai esperar a gente ter um domínio maior dos teoremas. Tudo bem? Então a gente vai passar agora para a definição de limite, né? Depois limite lateral, depois limite no infinito, depois limite de função composta, ou inverso. Não sei, vou estudar ainda como vai ser o jeito de termos um melhor entendimento. Mas aí depois a gente demonstra esses teoremas que eu vou passar nessa aula, tudo bem? Teoremas não, propriedades algébricas de limites. Vou jogar na cara de vocês mesmo por enquanto, tá bem? Por enquanto. Propriedades algébricas. E no final eu quero fazer uma indagação também, uma outra pergunta em aberto para vocês. Que eu acho que vem muito do papel do professor fazer essas perguntas, que abre o olho do aluno. Porque quando a gente está estudando uma coisa pela primeira vez, é muito difícil a gente ter um olhar crítico, né? A gente ter perguntas, já deve ter tido isso, alguma pergunta, e quando a gente está tendo aquele assunto pela primeira vez, é muito difícil ter a credibilidade de fazer uma boa pergunta. Mas se um professor te apresenta uma boa pergunta, isso possivelmente abre uma porta muito interessante naquele assunto pra gente, tudo bem? Então é por isso que eu deixo essas perguntas em aberto. E se alguém quiser, pode mandar que eu vou responder todas, tá bem? Todas. Só peço que façam um pedido, tá joia? Mas tentem fazer também, nem tentei, eu vou direto. Enfim, vamos lá. Vamos começar a nossa aulinha aqui. Na última aula, né, a gente viu que a definição deixa eu dar um zoom aqui, de limite por vizinhança era feita assim. A gente dizia que o limite de f de x tendendo a p, era igual a se e somente se, para todo intervalo... Caraca, eu tenho que intervalo na cabeça, mas eu tinha que falar vizinhança direto, tudo bem? Que para toda vizinhança ao redor de A, dada, exista uma vizinhança ao redor de P, tal que, se o x pertencesse à vizinhança ao redor de P,
Então, sempre o f de x iria pertencer à vizinhança ao redor de A. Tudo bem? A gente viu isso na última aula. Só que para quem já é cachorro velho, não está muito acostumado com isso não. E está acostumado com a definição de epsilon e delta. O que acontece nesse caso, galera, é que o intervalo M1 ao redor de A, ou seja, o intervalo escolhido ou a precisão escolhida, a vizinhança escolhida ao redor do ponto A no eixo das ordenadas é equivalente ao nosso epsilon, que a gente apresentou na primeira aula de continuidade. Tudo bem? E o N2 ao redor de P, vou tirar esse parênteses aqui, é equivalente ao nosso delta, escolhido definido na primeira aula. Definido não, né? Apresentado. De modo que se a gente fosse escrever a definição de limite por epsilon e delta, a gente teria a seguinte definição. A gente diria que o limite de f de x tendendo a P é igual a A se e somente se para todo epsilon maior que zero exista um delta maior que zero, tal que aqui a gente poderia escrever de dois jeitos, né? Só que aqui vem uma coisa muito importante, tá bem? Na continuidade, o que acontecia aqui? A gente escreveria que x menos p é menor que delta. Só que no estudo de limites, a gente não se preocupa para que a gente não se preocupa com o valor de x em p, só com o valor ao redor. E na continuidade a gente preocupa. Então, se a gente não quer o x igual a p, igual a gente definiu na primeira aula de vizinhança, tudo bem? Que a gente disse que x não poderia ser p na definição de vizinhança. Nesse caso aqui a gente também não quer estudar os valores de x ao redor de p. Então a gente fala que o módulo de x menos p tem que ser maior que zero. Por quê? Se o x é igual a p, quanto vai ser esse módulo? O módulo de x menos p vai ser igual a zero. Tudo bem? Só que se esse módulo é maior que zero, o módulo é sempre valor negativo, então esse carinha aqui nunca vai ser zero. Tá bem? Então é por isso que a gente usa o zero na definição de limite e não da de continuidade, tá bem? Porque a gente só se preocupa com os valores ao redor do ponto P. Esse ponto P é um ponto genérico no eixo das abscissas que a gente quer estudar, tá bem? Mas é um valor dado. Então a gente diz o seguinte, que o módulo de x menos p é maior do que zero e que ele também é menor do que delta. Já já a gente vai desenhar isso no gráfico, tá bem? Se isso aqui acontece, então o módulo de f de x menos o a tem que ser menor que o epsilon. Veja que aqui a gente não tem o zero, tudo bem? Então f de x pode ser o a sim, tá joia? Como que isso aconteceria? Uma pergunta interessante vem na minha cabeça aqui agora. Se aqui é o nosso A, e aí se aproxima do A, nesse ponto P, veja que está se aproximando aqui, daqui do ponto A. Tudo bem? Só que se a gente escolhesse um intervalo grande, esse carinha em algum momento aqui poderia ser o A. Tudo bem? Porque a função poderia fazer o seguinte desenho aqui, ó. Poderia fazer assim, ó. Aqui foi o A, tudo bem? Tá na vizinhança próxima. Só que depois voltou, e aqui não é o A, mas tende ao A e vai. Tudo bem? Então, aqui pode ser o A sim. Lá que a gente só quer estudar os valores ao redor. No eixo das abscissas, tá? Enfim, aqui não tem esse A não. Esse zero não.
E essa é a definição por limite, tudo bem? Ah, muito feio. Feio, velho. Tipo assim, estamos mexendo com verdade absoluta, né? E é bem contra-intuitivo também isso aqui. A gente pode mexer em valores infinitamente pequenos, então tem que... Não vai ser bonito. Enfim. E aí agora como é que a gente poderia estudar isso num gráfico? Não desenhei o gráfico agora antes, né? Tinha que ter desenhado. Mas é bom que a gente desenhe junto aqui e vai falando um pouquinho. Tudo bem? A gente tem aqui o nosso eixo das abscissas, o eixo X. E o famoso eixo das ordenadas. E vamos pôr uma função qualquer aqui. Vamos pôr uma função mais ou menos assim, ó. Assim ficou meio ruim, vamos pegar assim. Pode ser assim, vai. Aqui é o nosso f. Função f. E vamos pegar que aqui é um ponto P. Tudo bem? O que está acontecendo aqui? A gente vai falar... Ih, se bem que ficou meio alto, né? Mas a gente puxa aqui, ó. O que acontece? Aqui, como a função é definida, é o f de p, mas ela podia não ser definida, tá? Ela podia ser uma bolinha aberta assim, vou até mexer, que fica mais... Eu acho melhor trabalhar com os contra-exemplos que com um exemplo trivial. Enfim. Aqui seria o nosso f de p, mas ele não existe. Então a gente vai falar que aqui é o nosso a. É o valor que ele deveria ser se a função fosse contínua. Tudo bem? E aí a gente escolhe um valor de precisão. Vou escolher esse carinha aqui, ó. Esse valor aqui vai ser o nosso epsilon. O tamanho do nosso epsilon. Então a gente copia e pega esse cara aqui. Tudo bem? E vai. Aqui é o a mais o epsilon. E aqui é o a menos o epsilon. Tudo bem? Então o que está acontecendo? Sem muito rigor agora, por enquanto, tá? Depois eu vou apresentar uma pergunta que vai dar mais rigor a isso tudo aqui. Enfim. Para todo epsilon maior que zero, nosso epsilon maior que zero, porque ele é uma distância aqui, vai ter que existir um delta. Tudo bem? O delta vai ser o que aqui, por exemplo, no nosso caso? O delta vai ser um intervalinho assim, ó. Tudo bem? Não desse tamanho, mas vai ser um intervalinho aqui. Ou seja, para todo epsilon maior que zero, vai ter que existir um delta tal que a distância de um x qualquer ao ponto P, qualquer x aqui, ó, a um ponto P, vamos pegar um ponto x aqui, ó. Isso aqui foi o x. A distância do x até o P vai ter que ser menor do que o delta. Essa é a distância do x ao menos P. Distância do x até o P, que é o módulo de x menos P. E aí o nosso delta podia ser isso aqui, por exemplo. Por quê? Porque o x menos P está menor que o delta. Tudo bem? Implica que o f de x menos o a é menor do que o epsilon, ou seja, o f de x aqui, quanto que ele vale? Isso tudo aqui. Beleza? Esse carinha todo aqui. E o epsilon, quanto que ele vale? Só a gente pegar aqui e arrastar, ó. O epsilon vale isso tudo aqui. Então, quanto que é o f de x menos o... Perdão. Caramba. Fiz confusão. A gente não quer o epsilon. O f de x nesse valor é esse carinha aqui. Esse carinha aqui todo. Tudo bem? E quanto que é o a? O a... Só a gente vir aqui, ó. É esse carinha todo aqui. O f de x menos o a... O módulo, né? É esse carinha aqui, ó. Que a gente pode ver que é menor do que o epsilon. Tudo bem? Então, atenderia essa condição. E assim vai. Beleza? Então, o que acontece? Se a gente escolhe um valor de precisão, epsilon, vai ter que existir um delta, que é uma imprecisão aqui. Para toda precisão escolhida no eixo y, vai ter que ter uma imprecisão dada no eixo x, tal que a distância do x que esteja contida nessa imprecisão até o ponto P seja menor do que o intervalinho,
E isso tem que implicar que, se o x estiver contido aqui, isso implica que o f de x vai ter que estar contido nesse intervalinho aqui, igual a gente viu na última aula. Ficou muito confuso, né? Mas enfim. Acho que deu pra pegar mais ou menos a ideia. Só um minuto. Ih, cadê minha água? Não tá aqui. Levei ela para esse lugar. Enfim. Então definimos, fizemos a ligação, fizemos a interpretação geométrica. Tudo bem? Aí agora eu vou fazer umas equivalências de notações. Tudo bem? Pra gente não se assustar. E outra coisa que eu quero falar é que assim é mais fácil de provar alguns teoremas, tá bom? Do que na definição de vizinhança. De vizinhança eu acho que fica mais clara de entender, porque vizinhança é um termo que a gente está mais acostumado. Mas assim fica mais fácil de provar alguns teoremas. Igual eu disse na função composta, enfim, mais pra frente. Agora é o seguinte, eu quero dizer para vocês que se a gente escreve que o limite de x tendendo ao p de f de x é igual a um valor a, é equivalente a gente escrever que o limite de x tendendo a p de f de x menos o a é igual a zero, que é equivalente a gente escrever que o limite de x tendendo a p do módulo de f de x menos o a é igual a zero. E por quê? A gente vai usar a definição de f delta para falar o porquê. Tudo bem? Vamos escolher esse aqui, por exemplo. Se isso aqui acontece, isso aqui vai ser uma nova função h de x. Tudo bem? E o nosso limite vai ser o zero. Então, o que acontece? Isso aqui é a mesma coisa. Isso aqui só acontece, se isso aqui for verdade, se somente se, para todo epsilon maior que zero, existir um delta maior que zero, tal que o módulo de x menos o p pertença ao intervalo de zero e delta. Peraí que estou coçando aqui. E se esse x esteja, se essa condição aqui é aceita, isso implica que o módulo da nossa função h de x menos o L, que no caso é zero, seja menor que o epsilon. Só que se isso aqui é o h de x, ou seja, se o h de x é esse carinha aqui, a gente pode substituir. Então vai implicar que o f de x menos o a seja menor que o epsilon. F de x menos a, menos o zero, seja menor que o epsilon. Só que é a mesma coisa que a gente só emitisse o epsilon, e ficasse assim, ó. Módulo de f de x menos a é menor que o epsilon. Isso aqui vai ficar a mesma coisa. Então, a gente pode ver que escrever isso aqui é a mesma coisa que escrever isso aqui por causa desse carinha aqui. Então, as três notações são iguais, tá? Isso aqui também vale para esse carinha aqui. Enfim, só mais isso. E eu queria trazer um adendo também, tá bom? Em algumas situações, pode ser conveniente a gente falar que o x menos o p é igual a h. Tá bom? Que é uma mudança de variável, que a gente estuda melhor em álgebra linear, faz um assunto mais aprofundado, mas eu gosto de explicar assim, ó. Totalmente informal, tá? Mas eu gosto muito dessa explicação. Vamos supor que a gente tem um plano π, e esse plano π, toda reta que conter aqui, se estiver contida nesse plano, seja uma reta real. Então, se a gente tiver uma reta aqui, ó, reta dos x. Aí aqui uma outra reta dos p. E aqui uma outra reta dos h. O que acontece? A gente pode fazer mudanças nessas retas. Porque, por exemplo, aqui, vamos falar, o zero começa aqui no x. Só que aqui não é o zero. Aqui vai ser um valor qualquer. Vamos pôr 1000. E o zero vai ser bem mais para trás aqui, ó. Enquanto o 1000 vai ser bem mais para frente aqui. Tá bem? E eu gosto de pensar que quando a gente faz uma mudança de variável, porque uma função é o seguinte, a gente tem um conjunto, um domínio, né? E a gente tem uma imagem. A gente está pegando cada valor aqui desse domínio
e tá levando numa imagem. Tudo bem? Só que se a gente fizesse o seguinte, pegasse uma função que tem um domínio aqui e pegasse um elemento qualquer e passasse por uma função de transição, f transição, tudo bem? Que seria esse carinha aqui, ó. Vamos fazer uma transição de x para p. Pá. Aí aqui ia gerar outro valor. Aqui ia ser um valor de x', e aqui a gente ia pegar um valor de p'. E aí pega esse valor de p'. Só que esse valor de p' também é um valor real, porque ele está no plano dos reais. E aí sim a gente pega uma função e aplica em outro cara. E aí sim a gente vai para a imagem do domínio de f. Eu gosto de pensar assim. Então, por exemplo, pega um elemento aqui, muda de variável e pega esse valor aqui. Só que, no final, seria a mesma coisa que se a gente pegasse uma função que levasse a esse elemento. Tudo bem? Então, eu gosto de pensar assim no mudança de variável. Tá? É uma coisa muito difícil de explicar mesmo. Em álgebra linear fica melhor, mas por hora, acho que isso aqui dá pra gente aceitar. Tudo bem? E quanto que isso aqui vai ser conveniente? No limite, por exemplo, assim, ó. Limite de x tendendo a p de f de x menos o f de p sobre x menos p. Porque se o x tende ao p, isso aqui vai zerar, ó. Vai ficar 0 sobre 0, que é meio absurdo. Tudo bem? Então, em alguns momentos, isso pode ser conveniente pra gente fazer uma mudança de variável. Tá bom? Só quero que fique meio frisado isso na cabeça de vocês. E bem, essa aula é isso. Não acho que está sendo tão claro igual eu queria ser, tá, galera? Eu acho que eu tô meio com pressa e tal, mas a gente vai melhorando. E para ter um melhor proveito do curso, rapaziada, sugiro que vocês acompanhem por um livro, tá bem? Pegue o Stewart ou o Guidorizi, vê o vídeo primeiro, porque o vídeo eu acho que seja mais rápido, tenha um contato com as coisas, depois vê a definição mais formal no livro e faz exercícios, tá bem? E meu objetivo do canal não é também fazer vídeo de matemática, então eu tô meio que só dando uma arranhada. Mas é isso então, tudo bem? O vídeo de hoje fica por aqui. A gente fez equivalente de notação. As propriedades, faltam as propriedades. Vamos apresentar as propriedades. Vou apresentar as propriedades aqui. Perdão. Na real, eu vou deixar para uma próxima, tá bem? Vou deixar para uma próxima. E essa pergunta aqui também vou deixar para uma próxima. Acho que vai ficar melhor para o final. Para a aula final de limites, tá bem? Então por hoje é só. Acho que fica melhor a gente mexer só com a definição de limite por epsilon e delta e essa discorrida aqui sobre mudança de variável no final. Tá bem? Obrigado a todos e espero ter ajudado alguém. E vamos para cima, vamos estudar, rapaziada. Boa noite.